Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos hoje aqui reunidos para debater e discutir um tema muito importante da filosofia que diz respeito à questão dos mitos. A importância dos mitos na vida de cada um de nós. Eu vou me basear a minha aula em uma obra que eu julgo muito importante e uma obra simples chamada A Sabedoria dos Mitos, do Luc Ferry. Essa obra pode ser encontrada, inclusive partes dela na internet. E por que eu estou julgando essa obra importante? Pela facilidade da linguagem que ele nos apresenta, a trajetória dos mitos da antiguidade, de uma forma de procurar e trazer uma reflexão, de certo sentido filosófico, para cada história contada. Então eu começo argumentando de que o conhecimento mitológico faz parte de um tipo de conhecimento que é próprio do ser humano. O primeiro tipo de conhecimento que orientou por muito tempo a existência humana, nós podemos chamar de conhecimento empírico. Conhecimento empírico é o conhecimento que brota da experiência, é um conhecimento que brota do dia a dia, é um conhecimento que não exige muita profundidade sobre os fatos da vida. Conhecimento empírico geralmente é que brota do cotidiano. Por exemplo, geralmente a gente ouve as pessoas dizer, as pessoas mais velhas: olha, o chá de boldo faz bem para a saúde, o chá de cidreira, mas não necessariamente é um conhecimento universal que faça bem para todo mundo. Então, é um conhecimento que não exige uma profundidade científica. Esse é um tipo de conhecimento que orientou o homem por muito tempo na história, que era um conhecimento da realidade. A segunda forma de conhecimento é um conhecimento mais ligado ao sobrenatural. A gente pode dizer que é um conhecimento religioso. O conhecimento religioso, nós podemos dizer assim, o conhecimento desse homem da palavra sagrada, surgiu quando esgotou esse conhecimento empírico. Quer dizer, quando esse conhecimento empírico não resolveu os problemas da humanidade, o homem teve que extrapolar para uma dinâmica sobrenatural as respostas que o homem criou. O que é o mundo, de onde vim, o que é o homem, para onde vou, e busca na religião uma explicação para a sua vida. Ligada ao conhecimento religioso, nós temos o conhecimento mitológico que nós vamos discorrer hoje durante essa aula, especificamente em cima de duas grandes obras da mitologia antiga, que é a obra do Hesíodo, chamado a Teogonia, e a obra Ilíada e a Odisseia do Homero. Na verdade, essas duas grandes obras é a origem dos deuses, a origem das divindades antigas, ou também chamadas de teogonias, a origem dos deuses. Elas se equiparam como se fosse para nós hoje a origem da Bíblia para o judaísmo e para o cristianismo. Se você for ler o Gênesis, por exemplo, você vai perceber que ali está a origem dos primeiros homens, Adão, Eva, mas sempre nós temos que ler a Bíblia, ler o Antigo Testamento, principalmente o Gênesis, com uma visão bastante alegórica, bastante de ficção. Não dá para ler o Gênesis no sentido do que está escrito na Bíblia é a verdade. Ela sempre carece de uma explicação racional sobre os fatos. Da mesma forma, não dá para ler a Teogonia do Hesíodo, nem a Ilíada e a Odisseia do Homero numa visão dogmática, numa visão científica. Claro que são criações de ficção, claro que são histórias que têm personagens, mas não necessariamente esses personagens e essas divindades tenham existido, né, na sua forma real. É importante que todo esse mito, embora ele não sendo apenas uma visão ficcional,
Dá para compreender, através da racionalidade, através da filosofia, qual o sentido desse mito. Que todo mito, toda história, toda divindade tem uma explicação filosófica por detrás do mito. Tem uma conduta ética que orienta o nosso modo de viver a realidade. Tanto é que quando surge o conhecimento filosófico, eu estou lembrando aqui das obras de Platão, Platão se utiliza muito das alegorias. Por exemplo, a alegoria da caverna ou o mito da caverna, né? Ele busca nas histórias mitológicas uma explicação reflexiva sobre os fatos da vida. Então, não são apenas ficções. Há de se buscar nos mitos uma explicação racional. Sempre tem um significado ético, de conduta, de moral por detrás das histórias. Muito bem, é importante dizer que, diferentemente de nós hoje, que somos monoteístas, acreditamos em um Deus, os gregos não tinham essa percepção. Os gregos, eles tinham o politeísmo antropomórfico. O que significa politeísmo? Poli vem de vários deuses. Politeísmo, vários deuses. Antropomórfico significa exatamente que esses deuses imitavam os humanos. A conduta dos deuses, eles mentiam, eles trapaceavam, eles eram vingativos, eles eram infiéis, eles se equiparavam, eles eram muito parecidos com cada um de nós, humanos, mas eles tinham uma diferença, eles eram considerados imortais. Então, politeísmo antropomórficos é uma característica das divindades gregas. Muito bem, então nós vamos começar aqui discutindo duas obras importantes nessa primeira parte, que é a Teogonia do Hesíodo e a Odisseia e a Ilíada de Homero. Vamos reviver, recontar um pouco essa história, que certamente cada um de vocês já leu alguns trechos, já assistiu alguns filmes, que a gente pode juntos debater essa discussão. E por fim, nós vamos apresentar alguns pequenos mitos de outros dramaturgos mais contemporâneos. Se a gente estudar Hesíodo, nós vamos lá para o ano 1100, ainda antes de Cristo. Se a gente estudar a Odisseia, a gente vai para o ano 800 antes de Cristo, né? A Ilíada e a Odisseia. E nós temos mais contemporaneamente dos filósofos gregos, nós temos especificamente três grandes dramaturgos, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses três, nós vamos escolher um pequeno fragmento aqui do Sófocles, que nós vamos explicar principalmente o que está por detrás, por exemplo, do mito do Édipo Rei, o que ele traz para nós de ensinamento. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, então nós vamos, na primeira parte, discutir o que é a teogonia desse autor Hesíodo. Bom, como eu já falei antes, a teogonia é uma palavra que conjuga duas palavras, teo mais gonia. Teo é Deus, mais gonia, que significa origem. Então a teogonia é a origem dos deuses. Ou a obra também é chamada de cosmogonia. Cosmogonia significa a origem do mundo, a origem do cosmos. Como eu falei, essa obra é importante porque ela se equipara à Bíblia da nossa tradição judaico-cristã, porque ela está ali a origem das divindades. O Hesíodo começa descrevendo as primeiras criações universais que ainda não são propriamente divindades. Primeiro, ele cita o caos. Caos nós podemos até traduzir para nós hoje que é uma certa o abismo, o caos. Caos seria essa desordem, seria um buraco negro em que você não há fim, não há nada, não há limites para o caos. Esse primeiro ente divino, caos, como se fosse um sonho em que a gente percebe que vai caindo.
e que esse cair você não encontra nenhum fundamento. Isso seria uma linguagem alegórica para descrever o que seria essa primeira criação que o Hesíodo comenta que seria o caos. O segundo elemento seria Gaia. Gaia é a terra, é a nossa mãe. O terceiro elemento seria Tártaro. Tártaro não tem nada a ver com nenhum molho de tomate, né? Não tem nenhum a ver também com a questão de cárie dentária, né? De problemas dentários. Não tem nada a ver. O Tártaro seria os grotões. O Tártaro seria o inferno, o fundo das profundezas. E diferentemente do inferno judaico-cristão, que é quente, que tem fogo, esse Tártaro, esse inferno contado por Hesíodo é o contrário. É onde você encontra umidade, onde você encontra frio, nos grotões, no fundo da terra. O quarto elemento descrito por Hesíodo seria o Urano. Urano é o céu estrelado. E o quinto elemento seria o Eros. O Eros aqui que vem de amor. Eros de erótico. Eros é aquele que... o amor primordial que junta todos os seres. Veja bem, Eros nesse primeiro momento ainda não é a figura do Cupido, que é mais tarde que vai surgirá o Cupido, que o de bochechas rosadinhas com a flecha, é um personagem que vem posteriormente. Esse Eros inicial é aquele que conjuga, é o amor desejante, é o desejo de acasalamento. E aqui, veja bem, o desejo de acasalamento de quem contra quem? De Urano, que cobre quem? Cobre Gaia. Há uma relação quase que de dependência do Urano em relação a Gaia. Em outras palavras, Urano cobre a Gaia de uma forma ininterrupta. Urano deseja sexualmente Gaia. Urano tem uma relação quase que possessiva em relação a Gaia. É como se fosse as relações de namorado, que é aquele namorado possessivo que quer estar sempre, não descola do pé do namorado, está sempre. Assim é a relação do Urano em relação a Gaia. Sempre namorado, sempre apaixonado. É importante dizer que o Urano, como ele está namorando Gaia todo dia, toda hora, os filhos que provêm dessa relação têm uma dimensão aí. Eles não conseguem nascer. Eles não conseguem sair de fora da Gaia, eles ficam dentro. Por quê? Porque o Urano está em cima da Terra, está fazendo amor com a Terra. Então os filhos ficam presos. Dessa relação afetiva, quase que doentia, de Urano em relação à Terra, nascem as primeiras divindades que são contadas pelo Hesíodo. É importante dizer que até então não temos ainda divindades. Caos, Gaia, Tártaro, Urano e Eros são dimensões sobrenaturais, mas ainda não são divindades. Com os filhos de Urano e Gaia, aí nós temos os primeiros chamados os olimpianos, as primeiras divindades, que são deuses imortais, são chamados titãs. Então, nasce dessa relação possessiva, dessa cópula quase que ocupando todo o tempo, nasce o oceano, céus, Crio, Hiperião, Játepo e um personagem importante aqui, Cronos. Cronos é o deus do tempo. De Cronos vem cronológico, de Cronos vem cronômetro. Então,
esse personagem, vocês prestem atenção que teremos uma dinâmica importante aí. Mas também teremos as titãs Teia, Reia, Tênis, Mnemosina, Febe e Tétis. Ótimo! Cronos, vendo essa relação de Urano em relação à sua mãe, se compadece da Gaia, se compadece da Terra e resolve revoltar-se contra o pai. Então qual é a ação do Urano, do Cronos? Vai e castra o pai, literalmente, castra o pai. Com o membro viril de Urano, ele ejacula pela última vez no mar, nas águas do mar. Então você junta a última ejaculação do pênis no membro viril de Urano, mais o sangue e mais as espumas do mar, você nasce uma divindade. Que divindade que nasce? Nasce Afrodite. Nasce a deusa do amor, a deusa da beleza, pela última vez da ejaculação do membro viril de Urano. Veja bem, então todos os irmãos, inclusive Cronos, ficam no útero da Gaia. Eles não conseguem nascer. Como vão nascer se Urano não dá trégua para que esses filhos possam nascer? Então há uma revolta do Cronos em relação ao seu pai Urano. A segunda parte do Hesíodo relata o Cronos se acasala com a irmã, casa com a Areia. E aí também nascem os outros deuses. Nós temos aqui Héstia, que é a deusa do lar. Nós temos Deméter, que é a deusa das estações. Na literatura romana ela vai chamar a deusa Ceres, que é a deusa das estações. Aí cereais vem de Ceres, a deusa das estações. Nós temos Hades, que é o deus do inferno. Nós temos Poseidon, que é o deus do mar. E nós temos Zeus, que surge da relação de Cronos e Reia. Veja bem, o grande Zeus nasce dessa relação. Crono desconfia tremendamente dos filhos. Por quê? Porque ele teve uma relação conflituosa com o seu pai, com Urano. Ele castrou o pai. Logo agora com os seus filhos há uma sensível desconfiança que os seus filhos possam também acabar lhe ferindo de alguma maneira. Então, Crono teme, Cronos desconfia dos seus filhos. E aí, porque esse filho representa uma ameaça ao pai. O que faz Cronos? Acaba engolindo, comendo, os seus filhos, devora. Cada filho que nasce, ele engole. Exatamente pelo medo. Mas aí você tem a Reia, a esposa do Cronos, que com a ajuda da avó, da Gaia, engana o Cronos. O que ela faz? Ela pega uma pedra, envolve em panos e dá para o Cronos engolir. E o Cronos engole a pedra pensando ser Zeus. Então a Reia salva o seu filho Zeus, que vai se criar em uma caverna distante da boca, do estômago do seu pai, o Cronos. Então é interessante que mais tarde o Zeus, com a ajuda que eu esqueci de mencionar antes, de 3 outros irmãos fora, chamados os Cíclopes. Cíclopes são aqueles monstros de um olho só, que muitas vezes a gente já assistiu nos filmes, Então, veja bem, com a ajuda desses Cíclopes, o Cronos ele se afasta para a sua insignificância, e o Zeus, com a ajuda dos Cíclopes, vence todos
os seus irmãos olimpianos, e ele vai reinar eternamente como o grande Deus da antiguidade, o Zeus, o dono do mundo, o grande Deus do mundo. Então, com essa nomenclatura aqui, são pequenos relatos que você vai encontrar facilmente nessa obra da Teogonia, esses relatos das origens dos seres sobrenaturais, que também o Luc Ferry trabalha e discute essa dinâmica. Muito bem, a outra obra na segunda parte que nós estamos discutindo agora então a primeira parte foi a análise da Teogonia. A segunda parte nós vamos discutir alguns aspectos da história, até eu vou relatar para vocês, da Ilíada contada por Homero. Muito bem, a Ilíada é a primeira parte, ela narra a guerra entre Agamenon, que é um rei grego, o rei dos Micenas, contra os habitantes de Ilion, que são os troianos. Então, como todo mundo já conhece essa história, a Ilíada conta a guerra entre gregos e troianos. No entanto, há um relato que antecede a causa da guerra. O que antecede a causa da guerra é em relação a uma deusa chamada Eris, que é a deusa da discórdia. Eris não foi convidada para o casamento de Tétis e Peleu, e ela ficou revoltada. Tétis era a deusa da discórdia, aliás, Eris, deusa da discórdia. Bom, nós vamos convidar essa mulher porque ela vai para o casamento e vai aprontar, vai causar um conflito ali. Então, Tétis e Peleu não convidam a deusa da discórdia, temendo algum conflito, alguma briga. Só que tem um detalhe: a Eris manda um pomo da discórdia, um presente para os convidados, com a seguinte inscrição: para a mais bela. Com essa frase, para a mais bela, vai gerar uma confusão. Sabe por quê? Porque no casamento não tem nada mais, nada menos do que 3 personagens muito importantes que vão querer o presente para elas, cheias de vaidades e de beleza. Nós temos a presença de Hera, que é a esposa dos Zeus, uma das esposas, que ela vai querer o presente. Mas a disputa da beleza vai ser com a filha de Zeus, Atena, que vai também querer para si o presente porque ela se acha bela. E também nós temos Afrodite, que é a irmã dos Zeus. Então são 3 deusas querendo que esse presente seja dado a ela. E como é que nós vamos decidir essa parada? Vamos chamar Zeus, que ficar fora, né? Porque eu não vou escolher a minha filha porque a minha mulher vai ficar brava comigo. Não vou escolher a minha irmã porque minha filha e minha mulher vai ficar brava. Então é o seguinte, pelo mensageiro Hermes, ele faz um convite a um pequeno camponês, a um jovem camponês chamado Paris. Só que o Paris também não é gente meia do segundo nível. O Paris é nada mais nada menos do que o filho do rei troiano Príamo. Então era uma pessoa influente também, né? Príamo era o grande rei troiano que tinha esse jovem, belo camponês chamado Paris. E o Paris entra na parada, no casamento, e ele vai escolher uma das 3. Ele é um jurado. Só que antes, cada uma das divindades chama Paris e lhe cochicha no ouvido, dizendo assim, por exemplo, a Hera lhe promete, se ele escolhesse ela como a mais bela, daria todo o poder do mundo, ele poderia comandar o mundo junto com Zeus. A Atena promete ao Paris nada mais nada menos que toda a sabedoria, todo o conhecimento eterno. E a Afrodite cochicha no ouvido de Paris e promete o quê?
o poder da sedução. Se porventura Paris escolhesse Afrodite, ele poderia conquistar e seduzir qualquer mulher do mundo, a mulher mais bela do mundo. E claro, o Paris não escolheu a Hera, porque não estava muito interessado em poder, não se interessou pela sabedoria da Atena, mas escolheu Afrodite como a mais bela da festa, dando presente, e claro, Paris ficou com o poder de seduzir a mulher mais bela do mundo, que era nada mais nada menos que quem? A Helena. A Helena, mas que tem um problema sério aí. Quem é a Helena? A Helena é mulher do Menelau, que é o outro rei grego muito influente. A sedução acontece a partir que o Paris entra no castelo, você faz de amigo e acaba raptando, né, a Helena e leva junto a Troia. Está configurado o dilema. E agora? Um rei grego foi ferido na sua, como é que se fala? Na sua integridade moral, imagina, roubar a mulher do fulano. E só que tinha um consenso entre os reis gregos. Se algum rei fosse ferido na sua integridade física, moral, todos os reis, em consenso, defenderiam os reis gregos. E assim se fez. Porque a Ilíada conta a história da guerra entre gregos e troianos e com as principais lideranças, as ações, principalmente de um deles, de Ulisses. Ulisses quem é? Também é um aliado de Menelau, assim como outros, como Agamenon. E aí Ulisses é convocado a entrar numa guerra em que ele não está afim de participar. Ulisses vivia muito tranquilo e feliz na sua ordem cósmica, na sua eudaimonia, na ilha de Ítaca. Penélope, sua esposa, bela, que ele amava, seu filho Telêmaco, praia, 10h30, aquela onda, 11h30 da manhã, caipirinha de vodka, ao meio-dia, javali assado, ao meio-dia, depois sobremesa de ambrosia, à tarde aquele cochilo. O que queria mais Ulisses? Ele era feliz na sua ilha, ele tinha encontrado o seu ambiente cósmico, o seu ambiente natural de viver. Como é que eu vou entrar num conflito que eu não tenho nada a ver? Se roubar a mulher do cara. Não, mas você jurou. Você teve um juramento de proteger a integridade física e moral dos teus companheiros, então você vai ser obrigado a ir para a guerra. Então Ulisses vai, contrariado, né, a uma guerra sem fim. Na verdade foram 10 anos de conflito, de baixas de ambos os lados, tanto os gregos e troianos. Então vai para a luta, uma luta que vai se desencadear no fim com aquilo que nós conhecemos como presente de grego. Presente de grego é que os gregos no final deram um presente, um cavalo, né, de pau aos troianos, que foram alertados. Inclusive entra outra história aqui de Cassandra. Cassandra era filha de primo também, rei troiano, e irmã de Paris. E Cassandra trazia consigo uma maldição. Cassandra era muito bonita e ela foi cortejada por um rei, Apolo, para uma divindade. Apolo, músico, tocava bem, um cara lindo, bonito. Só que Cassandra não caiu nas graças do Apolo. Apolo marcou um encontro e a Cassandra não apareceu, não ficou nem aí.
E aí o Apolo, ele faz um castigo para Cassandra, de que tudo que ela falasse a partir de então, ninguém acreditasse na sua palavra. Então Cassandra significa aquela pessoa que ela fala, mas ninguém acredita naquilo que ela diz. E ela alertou: pelo amor de Deus, troianos, meus irmãos, pai, não aceito nenhum presente dos gregos, que aí vem um problema sério para nós. Então aquele cavalo, não aceita esse cavalo. Mas ninguém foi atrás, porque ela falava e ninguém acreditava no que ela falava. Aceitaram o presente, abriram os portões, e aí de dentro desse cavalo surgem guerreiros, algumas dezenas de guerreiros, que abrem os portões e entram a cavalaria, né, o exército grego, e destrói Troia. Essa é a história, em poucas palavras, da Ilíada, que é a ida, que é o confronto, que é a briga entre gregos e troianos, mas que tem a volta de Ulisses, que é a Odisseia. A Odisseia já diz que é a dificuldade que Ulisses terá de voltar à sua ilha Ítaca. Por quê? Porque na volta ele tem a infelicidade de ferir mortalmente, Ulisses fere um cíclope, que era o filho do deus do mar, Poseidon. E aí que começa novamente que vai durar mais 10 anos, a volta do Ulisses para a sua ilha Ítaca. O castigo por matar esse filho, ele fica perdido no mundo, né, de ilhas em ilhas, navegações, enfrentando monstros, enfrentando perigos, até retornar a seu lugar natural. Primeiramente, ele se depara com uma ilha, a ilha da deusa da beleza formidável, chamada Calipso. Calipso, não confundo com a banda protagonizado pela... Como é que é o nome da mulher? Joelma e Chimbinha nos vocais. Não tem nada a ver. Bom, Ulisses recebe o carinho, o afeto da Calipso, e para que Ulisses não fosse embora da sua ilha, que ficasse eternamente ali, a Cassandra promete o que a Ulisses? Promete a imortalidade. Mas veja bem, Ulisses mortal não se tornaria apenas imortal. Daria o quê? Porque não adianta você ser imortal se você envelhece. Aí você vai ficar eternamente imortal, mais velho. A Cassandra possibilita a Ulisses que ele seja imortal e permaneça eternamente jovem. A eterna juventude. Mas mesmo assim, com a possibilidade de ser imortal, não morrer jamais, e você jamais envelhecer, Ulisses é infeliz na ilha. Toda a tardinha, depois dos deleites, do amor da sua amada Calipso, ele vai na praia, olha em direção à sua ilha e chora. Chora de saudade do seu lugar natural, onde ele era feliz. Por mais que ele tenha a imortalidade, por mais que ele tenha a eterna juventude, ele ainda, essa ilha de Calipso não é o seu lugar natural. E depois de um tempo, a Calipso deixa ele sair exatamente para que Ulisses não seja eternamente infeliz. Passa também pela ilha de Circe, que é uma outra deusa do sexo, né? Ele fica aqui, essa Circe, ela transforma os soldados do Ulisses em porcos, menos o Ulisses, né? Fica por mais de um ano se deleitando com os prazeres de Circe, depois sai da ilha. Ele faz com que a Circe refaça o feitiço, né? E recoloque os soldados de Ulisses novamente em situação de homem. Ulisses passa por uma peripécia muito grande também. Ele transita pelo Hades, pelo inferno, onde ele sabe que o inferno, todo mundo que vai para o inferno não volta vivo, mas ele corre o risco, porque lá no inferno tem o velho Tiresias, o sábio,
que tem uma charada, né? Tem um dizer, e na verdade ele quer encontrar o caminho de volta, mas não consegue. E o velho Tiresias diz: olha, siga todos os meus ensinamentos, menos você não abata nenhum boi do deus Hélios, porque se você matar algum boi da fazenda dele, você vai ficar perdido. Só que se deparando depois com uma imensidão de gado, na frente dos seus soldados famintos, certamente ocorreu o abate de um boi, fizeram um churrasco, e aí tarda novamente a volta do Ulisses para essa terra. E aí ele passa também pelas ilhas das sereias, o conto das sereias, ele transita, que eu não vou me delongar aqui, para não contar a história no seu final, até ele se reencontrar com a sua ilha. Ele chega disfarçado, de mendigo. Penélope é uma rainha bela, tem pretendentes. Durante o dia ela engana seus pretendentes, dizendo que durante o dia ela vai tecer uma colcha, só que ela faz durante o dia, durante a noite ela desfaz. Então ela vai enganando seus pretendentes, esperando a volta de Ulisses. O que quer dizer para nós então, no sentido reflexivo? Que cada um de nós tem o seu lugar natural. Nós temos que encontrar o nosso espaço e ali ser feliz. Por tudo que Ulisses conquistou, poder, mulheres, naufrágios, ele só era feliz na volta. Ele só era feliz na sua ilha, no seu lugar natural. Então é um ensinamento que passa para a gente essa explicação da Ilíada e da Odisseia. Então, a primeira parte nós discutimos Hesíodo, por alto, nós passamos panoramicamente a ideia da Ilíada e da Odisseia. Nesse terceiro e último parte da fala, nós vamos explicar também rapidamente o sentido ético, o sentido da moral que existe em duas passagens da mitologia mais recente, do século IV, contado por Sófocles. Sófocles contou a história do Édipo rei. Édipo era filho de Laio e Jocasta. E os deuses foram consultados no início, na seguinte prerrogativa. Os deuses revelaram, os oráculos revelaram que Édipo mataria o pai e casaria com a própria mãe. E eram dois crimes completamente abomináveis para os gregos, que era o parricídio, que era o filho matar o pai, e o incesto, relações sexuais entre membros da mesma família. Mas é interessante mencionar, que a gente vai perceber, que embora Édipo fosse vendido ou colocado para morrer, o homem não consegue fugir dessas duas tragédias, do destino fático. Por mais que o homem grego abominasse a morte do filho, do pai pelo filho e as relações sexuais, isso sempre haveria de acontecer. Foi o que aconteceu. Laio, percebendo que esse seu filho lhe mataria, o que faz? Joga esse filho num bosque, para que ele fosse devorado pelas feras. Quer dizer, nós vamos nos livrar desse destino. Só que foi um detalhe, esse menino, o Édipo, não morreu. Passaram mercadores nesse momento ali e salvaram esse menino. Ele foi levado para Corinto e lá se tornou um jovem guerreiro. E ficou sabendo depois de adulto que qual seria o seu verdadeiro, a dimensão de pai. Nesse aspecto ele percebeu que ele mataria o pai. Então, para fugir do destino trágico, ele percebeu que queria voltar na dinâmica, para fugir de Corinto. Voltou para Tebas. Só que ao voltar para Tebas, ele encontra com um homem, encontra com a cavalaria em cima, e acaba ferindo um homem mortalmente, e ele não sabe quem feriu, e matou esse homem, sem saber quem era. Voltando a Tebas,
Já a esposa, a rainha viúva, tem um enigma na montanha de Tebas, é a esfinge. Essa esfinge que é metade mulher e metade corpo de leão, que faz a pergunta fatídica para todos os homens, para todos os mortais. A pergunta é: qual o animal que no amanhecer anda de 4 patas, ao meio-dia com 2 patas e no entardecer anda com 3 patas? E Édipo responde sabiamente que esse animal é o homem, que no amanhecer, 4 patas, é o nascimento, a infância, né? Quando você engatinha. 2 patas na maturidade, quando adulto nós andamos com 2 pernas. E no entardecer nós carecemos na velhice de uma terceira apoio, que é a bengala. Então o Édipo responde, a esfinge se precipita no abismo, termina, e tinha um prêmio para quem conseguisse desvendar o enigma da esfinge, que seria o casamento com a rainha. Só que a rainha é a Jocasta, e ele acaba casando com a rainha. Só casando com a rainha, sem saber, ele está casando com a sua própria mãe. Os oráculos começam a ser questionados. O que está acontecendo com Tebas, que está decaindo moralmente, economicamente? E aí há o desvendar dos oráculos. Olha, aquele homem que o Édipo feriu no pontilhão era o seu próprio pai, era Laio. E acabou casando com a rainha, que é a sua própria mãe. Édipo, frustrado, vaza os olhos e sai errante pelo mundo, e a Jocasta também acaba morrendo. Então são histórias. A peça teatral do Sófocles é muito simples, é uma pequena obra que você, por mais de 40 minutos, consegue fazer a leitura que eu gostaria que vocês fizessem. Eu estou mostrando, como diz a chave do castelo, para que cada um possa usufruir da riqueza, dos mistérios, da filosofia, do sentimento ético e moral que existe por detrás da mitologia grega, que é riquíssima, que nessa aula de hoje eu tentei rapidamente explanar e mostrar para vocês os personagens, o enredo que cobre, mas gostaria que vocês procurassem, na medida do possível, aprofundar. Tem algum questionamento que vocês gostariam de colocar nesse momento, para a gente fechar? Então nós abrimos para o debate. Pois não, eu sou Matheus. Primeiramente agradecer ao professor Djalma pela exposição e aproveitar a ocasião para fazer uma pergunta que diz respeito à conexão que poderia existir entre os mitos e o conhecimento mitológico e os dias que correm. Enfim, se a gente aceita que os mitos dizem respeito a um local e tempo específico da história humana, ou seja, períodos anteriores à era cristã, portanto também dentro do contexto da cultura grega, de uma certa forma a gente também diz que eles estão limitados pelo contexto histórico e cultural em que nasceram, vieram à luz. E em todos os mitos, pelo que eu pude entender da exposição, há também fortes preceitos éticos que embasam a construção dos nossos primeiros pensadores ocidentais. Nesse sentido, eu queria perguntar como pode ser válida e de que forma a gente poderia reaproveitar na atualidade o conhecimento que é trazido pelos mitos, conforme o professor demonstrou também ser uma forma de conhecimento mitológico, portanto, e de que forma também seriam úteis para nós, seres humanos do século XXI, alguns desses preceitos ético-religiosos que estão por trás das histórias. Perfeito. Eu acredito que, como eu mencionei no início, o ser humano tem diferentes dimensões de conhecimento, e o primeiro conhecimento, nós citávamos aqui, é o conhecimento empírico. Depois o conhecimento empírico da experiência não resolveu
de imediato as angústias que são permeadas na mente humana, no coração humano, o que é o homem, de onde vim, para onde vou, a origem do universo, do cosmos. E esse homem teve que buscar uma resposta para aplacar ou aplanar as suas dúvidas na dimensão sobrenatural. Então a criação da religião, dos mitos, sempre foram recorrentes na história humana. E eu acho que hoje não é diferente. Ainda hoje nós temos dúvidas. Ainda hoje nós nos angustiamos. Ainda hoje temos questões que os gregos antigos, os primeiros homens, se faziam. O que sou eu, de onde vim, para onde vou, o que é o mundo, o que é a morte, por que sou triste, por que sou feliz. Dimensões que ainda hoje nós não conseguimos responder. Nós passamos por essa dinâmica mitológica para um conhecimento filosófico que explicou o mundo não mais através da experiência, nem tampouco através da religião, dos mitos, mas explicou o mundo através da razão. E essa razão foi pragmatizada para um conhecimento científico. A ciência na modernidade dos últimos 500 anos emergiu como a grande salvadora, aquela que daria respostas convincentes aos nossos questionamentos. Sim, e deu e muito. Avançamos na tecnologia, avançamos na informação. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, uma notícia da Europa para chegar ao Brasil eram mais de 30 dias para chegar uma notícia. Hoje, em tempo real, nós podemos acessar a rede mundial de computadores e ter informações reais do mundo aqui, nesse gabinete, nesse lugar, em casa. Então, por um lado, a ciência moderna emancipou o homem. Nós temos avanços em termos da longevidade do próprio ser humano. 40, 50 anos atrás, a média de vida dos seres humanos era 50, 60 anos. Hoje você chega a 70, 80, porque há um avanço também na técnica, na medicina, um avanço tecnológico que perpassa por aí. Nós temos um avanço na telecomunicação, nós temos um avanço na aviação, nós temos um avanço em vários setores, mas ao mesmo tempo nós temos dúvidas. Ao mesmo tempo, é um mito que a ciência se colocava como aquela que salvaria o homem. Salvou em uma parte, mas por outro lado, estamos fragmentados, estamos sozinhos, estamos em solidão, em multidão, extremamente conectados com o mundo, mas nos sentimos sós em relação ao outro, em relação à natureza. Há uma fragmentação. É aquilo que Bauman fala, sociedade das relações frágeis, das relações líquidas. Isso já tem uma dependência tecnológica. Vocês imaginem se de uma hora para outra a internet fosse extinta. O mundo, o sistema caísse de uma hora para outra. Será que o homem teria condições de sobreviver sem a internet? Tenho lá minhas dúvidas. Se de uma hora para outra, o caos que geraria a vida sem a internet, sem o sistema dos bancos, sem o sistema dos combustíveis, nos supermercados, em tudo. Eu acho que o mundo não sobreviveria sem a internet nos dias de hoje. Então, no certo sentido, o mito não terminou, o mito continua. São mitos que ainda hoje nós temos que tirar, são explicações que estão aí, mas nós temos que tirar um fundo de verdade disso. Uma explicação, fazer uma racionalidade disso tudo. Por exemplo, o mito do consumo. O consumo se colocou como uma forma de mitos. E você é a partir daquilo que você consome. Mas será que é isso mesmo? O mito da beleza. Você é a partir daquilo que você aparenta ser. Então nós temos que
fazer uma reflexão para ver o que é possível aprender do mundo antigo, mas também dos mundos e das realidades que nós percebemos hoje. Nesse sentido, agradecemos a atenção de todos e até uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigado.